porque o mercado bullish, ele pode multiplicar em 10, 100 vezes, 20 vezes o capital em poucos meses. Então, no caso, a Solana pode ser essa cripto. Agora eu vou falar da minha mais promissora. Já falei aqui no canal, já falei para os membros, já falei para todo mundo. Sem contar o movimento de 1 milhão de unidades por unidade, sem contar 1 milhão. Por quê? Porque é alta infinita. Ethereum Delamay, que vem nos devendo uma alta já secular, né? Ela tá famosa água de salsicha. Ela sobe, mas ela sobe meio. Não quero subir muito, tô um pouco impactada. Tivemos um apoio hoje da média 8 semanal no Ethereum. Essa é uma barra de entrada de alta, tá? Então nós temos a possibilidade de ver agora o Ethereum Delamay bater os $2.500 por unidade no curto prazo, que é o primeiro alvo desse movimento. Sem contar o movimento de 2.800, sem contar o movimento de 3.200, sem contar o movimento de 5.000, sem contar o movimento de 10.000, sem contar o movimento de 8.000, sem contar o movimento de 15.000, sem contar o movimento de 38.000, sem contar o movimento de 58.000, sem contar o movimento de 221.000, sem contar o movimento de 1 milhão de unidades por unidade, sem contar 1 milhão. Por quê? Porque é alta infinita, certo? Na verdade, tô brincando, né? A gente tem sim a possibilidade de bater os 2.500, tá? A alta, ela é infinita. A gente tem a tendência de alta sendo retomada agora no gráfico do Ethereum. RSI, médias apontando para cima. Tem esse especulado, né? Sobe no boato, cai no fato. Então, muita gente está apostando, 60% do mercado está apostando que o mercado vai cair depois do dia 10, depois da aprovação dos ETFs. Eu acredito que isso pode acontecer como pode não acontecer, tá? Pois nós, graficamente falando, estamos ainda em tendência de alta. E não dá para vender enquanto o mercado está acima da média 8 semanal, enquanto as semanas estão entregando altas, porque o mercado bullish, ele pode multiplicar em 10, 100 vezes, 20 vezes o capital em poucos meses, como, por exemplo, aconteceu com a nossa querida Cardano no último ciclo passado, tá? Então, se a gente pegar a ADA, a Cardano, uma coisa que a gente não pode ignorar um bull market é o seguinte: em pouco tempo, o movimento de alta ele é tão forte, ele é tão parrudo, que você vê uma criptomoeda com 1 milhão de tamanho de market cap chegando a 80, aliás, 1 bilhão, chegando a 80 bilhões de tamanho de market cap. E o mesmo vai acontecer com várias altcoins nesse próximo bull market, tá? E quais são essas altcoins? Cara, principalmente as Layer 1, que são alternativas ao Bitcoin e ao Ethereum. Então, no caso, a Solana pode ser essa cripto, tá? A Solana pode ainda dobrar o tamanho do market cap, ela está com 40 bilhões, pode sim se tornar a terceira maior criptomoeda do planeta. Vivi para ver isso, porque quando eu vi Solana há anos atrás, valendo 2, 3, 4, $5, eu nunca imaginei ver ela no top 10, tá? Nunca imaginei ela passar XRP em tão pouco tempo e tá lá, ó, top 5 Solana, sendo a segunda maior aí das descentralizadas, né? A atingir o top 10 aí, né? Então ela se tornou uma top 5. Cardano ainda se mantém aqui, ó, com 18 bilhões, mas não é minha aposta para esse ciclo. Nós temos algumas apostas para esses ciclos, como por exemplo a Chainlink, né? Com os Real World Assets. Esse pode sim se multiplicar em algumas vezes, tá? De 5 a 10x pode se multiplicar, a Polygon, Matic também. Principalmente se a Matic desenvolver e tiver as atualizações esperadas aí para fevereiro e março, tá? Que tem se especulado. Aí agora nós temos uma poderosa aqui, tá? Temos duas aqui, ó, que são extremamente poderosas, a Injective e a Near. Cara, a Injective, ela tá em fase de buscar topo. A gente não sabe qual é o topo dela, certo?
A gente não sabe qual é o topo desta coisa. A gente realmente não sabe. Se a gente pegar o gráfico semanal, percebam que a gente rompeu a última resistência. Essa resistência, ela tem sim a possibilidade de ser suporte no futuro, ou pode ser que varie reto. Mas, cara, a melhor fase de entrar em um ativo no semanal é nessa situação aqui, ó. Quando ele rompe o topo anterior, o topo histórico anterior. Cara, quando ele rompe o topo histórico anterior, a gente não sabe até onde ela vai. A gente não sabe se ela vai de $400 para de $41 para $400 por unidade. E ela tem tamanho de mercado pequeno o suficiente para sim atingir os $400 por unidade. Então, se ela for para 35 bi, que é metade do que a Cardano chegou no último ciclo de alta, ela pode chegar a $420 por unidade, né. Então da 24ª para baixo aqui, ó, nós já temos algumas assimetrias bem interessantes. Então essa Injective aqui, eu acho que ela tende a se valorizar muito forte. Então eu vou marcar uma estrelinha nela aqui, tá. Vou marcar uma estrelinha nela aqui. Depois dela, nós temos uma que vem fazendo várias parcerias, tem baleias de Ethereum envolvidas no protocolo, que se chama Near, que também tem um tamanho de mercado. Agora, qual é a grande dúvida? Qual das duas vai crescer mais rápido? Na minha opinião, historicamente falando, a Injective vai crescer mais rápido porque ela tem um tamanho, a tendência, a força da tendência dela de alta é surreal, velho. É surreal. Ela passou o ano inteiro de 2023 subindo. E agora ela teve no final do ano, em dezembro, ela teve uma explosão violenta de alta. Ela em um mês saiu de $17 e foi parar em 42. Então isso é um indício de bull market. Isso aqui é um gráfico de bull market. Isso é um gráfico de bull market. Então a gente compara, por exemplo, Injective e Near. Elas estão com o mesmo tamanho de mercado. Mas a alta da Injective é mais forte. Tá? Não vou mentir para vocês. A alta da Injective é mais forte. Compara com o da Near. A Near subiu também muito bem. Subiu muito. Mas a Injective é mais forte do que a Near atualmente. Tá? Então, entre essas duas, a Injective tá forte. Agora eu vou falar da minha mais promissora. Já falei aqui no canal, já falei para os membros, já falei para todo mundo. Stacks, cara. Stacks é a moeda do bull market, tá? Esse token aqui, que é ligado a uma empresa que desenvolve a segunda camada da rede Bitcoin, o DeFi do Bitcoin, principalmente a Xverse Wallet, ela tem tido uma entrada violenta de volume financeiro. Olha só essa alta vertical dela. Com o seu topo a $3, mas o mais interessante, ela tem um tamanho de mercado de 2,8 bilhões. Tá? Durante um bull market, às vezes em 8 meses, como aconteceu com a Cardano, você vai ver um token desses sair de 3 bilhões de tamanho de mercado para 80 bilhões de tamanho de mercado. Tá? Então, assim, é o caso da STX? Não faço a mínima ideia. Eu só sei que, cara, eu olho pro gráfico dessa merda aqui, me remete muito ao que eu vivi com a Cardano. Eu peguei ela a 1 bilhão, a 800, a verdade tá 800 milhões, e ela foi para 80 bi em 8 meses. Ela tá 800 milhões e ela foi para 80 bi de tamanho de mercado em 8 meses. Ela saiu de 3 centavos e foi parar em $3. Tu comprou várias moedas a 3 centavos e vendeu ela a $3, imagina. Entendeu? Então a característica bull market é ignore a tendência só aqui do preço, mas olha o potencial de crescimento dela, né? Ela tem 80% dos seus tokens emitidos já em circulação e ela tem apenas 2,8 bi de tamanho de mercado.
Sendo que essa é uma das narrativas mais fortes para esse próximo ciclo do mercado de criptomoedas, o DeFi do Bitcoin. Então a STX eu acho que vai ser a moeda do próximo bull market, tá. Eu achava que ia ser a Matic, pode ser que a Matic comece a brilhar em 2024, mas ela não brilhou em 2023. O que eu estou vendo é, a galera tá comprando Stacks, tá, Stacks. Aí nós temos outra que é a TIA também, alta, forte. Continuação da tendência de alta. Ainda tem espaço para subir mais. Tem um tamanho de mercado muito baixo ainda. 2 bi. 2 bi ainda é baixo para esse tipo de cripto. Aí tem a SEI, que só sei que eu vou ficar rico. Tem a SEI também. Layer 1 também. Da rede Cosmos. Então a Cosmos, que é a Osmose. Aqui tem a Osmose, ó. Deixa eu ver. A Osmose. Cadê a Osmose? A Cosmos tá aqui. Mas o token Cosmos não é muito útil. Geralmente o que tem mais valor de mercado é os Moses. Essa aqui, ó. A USMO, tá? Essa tem mais valor de mercado do que a Atom, tá? Aí nós temos outra que eu comprei que tá em corretora ainda, que é a Maker. Lembra, a gente comprou ela 1.200, 1.300 ou $1.400. 1.300, $1.400. Ela tá valendo $1.933 por unidade. E vai subir mais. Também, Real World Assets aqui, a narrativa de Real World Assets aqui forte. A Link é a mesma coisa. Narrativa. Cara, a Link ela acabou de romper. A Link ela acabou de romper no gráfico semanal, tendência de alta semanal, velho. Acabou de romper, suportar o preço. Então, assim, se for um bull market mesmo, né? Se for um bull market mesmo, a gente vai buscar rompimentos de topos anteriores, certo? E o BTC da moedinha da praia? Mesma coisa. Cara de que vai estourar a tampa mesmo, né? Tá? Movimento de bump and run de longo prazo, gráfico semanal, suportou preço, tendência de alta infinita. Várias semanas movimentos de alta ainda, né? E onde é que é o topo? O topo ainda não apareceu, o topo vai ser quando ele perder esta barra aqui, ó, a mínima desta barra aqui, ó. Então quando ele perder esta mínima aqui é topo. Então quando ele perder 40.800 é topo. Se ela conseguir esticar mais, vai ser outra mínima mais para frente que vai aparecer, mas por enquanto, somente se ela perder os 4.800 ela vai formar topo, tá? 40.800 seria topo, se ela perdesse essa região, mas por enquanto não perdeu, segue tendência de alta. E não sabemos até onde ela vai parar de subir, tá? Se quiser arriscar sair antes, esse tipo de coisa, eu não sairia antes de eu ver graficamente o mercado invertendo, porque as narrativas seguem muito fortes. As narrativas seguem muito fortes, né. Então, por enquanto, isso aqui é alta, cara.